proibição do uso de celular na escola, um tema atual, polêmico e um pouco controverso. Por isso eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, onde vários especialistas renomados vão dar as suas opiniões, que são divergentes, por isso que é interessante. Bom, vamos lá. Primeiro que hoje a escola enfrenta um problema que começa aqui, ó, dentro de casa. Nós, enquanto pais, não fomos ensinados, até porque nós não sabíamos como isso ia funcionar, né? Como o uso de dispositivos digitais poderia ser tão prejudicial. E o uso deliberado hoje deixou aí alguns vestígios, né? Na verdade, uma realidade bem preocupante, uma geração ansiosa, como foi constatado pelos estudos do Haidt e da Jen Twenge nos seus livros A Geração Ansiosa e também no iGen. Bom, para tratar desse assunto, então, de modo bem aprofundado, eu trago hoje o professor Rodrigo Otávio dos Santos, que é especialista em tecnologia e sociedade, pós-doutor nessa área, que vai falar um pouco dessa situação global. Depois dele, a professora Gláucia da Silva Brito, que convidou o professor Geraldo Almeida Peçanha, dois também especialistas na área referências nacionais e internacionais em educação, para tratar desse tema com relação à escola. Por favor, professor Otávio, é com você. Oi, tudo bom? Então, me pediram, né, para falar o que eu acho dessa proibição dos celulares em sala de aula, né. Eu acho que essa é uma medida que não tem como você dizer certo ou errado de uma forma tão rasteira, né. É muito fácil falar: "Ah, não, tá errado", ou "Ah, está certo", de uma maneira, taxativa, nunca vai dar certo, porque uma questão complexa não se resolve com uma frase simplista, né. Isso é uma base, eh, básico do ser humano, que você não vai conseguir compreender todas as implicações e falar é isso ou aquilo de uma maneira tão simplista. Então, eu vou tentar aqui colocar algumas ideias e algumas, ponderações acerca do que eu acredito, né. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que essa, proibição que está sendo colocada aqui no Brasil agora, ela não é brasileira necessariamente, né, ela vem da comunidade europeia antes. Então lá foram feitos estudos, aonde chegou a algumas conclusões de que o celular não ajuda em sala de aula, ou em grande medida ele não ajuda na no desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças mais jovens, naquilo que diz respeito ao conteúdo ou aquilo que elas precisam precisam aprender, né. Mesmo porque, não precisa ler grandes livros, né, como do Haidt ou da Jean Twenge para saber que, por exemplo, as redes sociais detonam a infância, né. As redes sociais não fazem bem para crianças, principalmente as mais jovens. Não fazem bem para os adolescentes, né, imagina para os mais jovens. E para isso, para comprovar isso, basta ler o livro iGen, da Jean Twenge, ou o livro do Jonathan Haidt, que vai mostrar com gráficos a quantidade de suicídios aumentando, de, episódios de depressão maior, né, toda a questão depressiva por conta, sim, das redes sociais, né. Mas além disso, eu acho importante destacar que o mundo é muito grande e o celular é muito pequeno. Então você tem crianças, e isso você vê em qualquer escola onde as crianças tenham acesso aos celulares, você vê as crianças, reduzindo o seu mundo a 6 polegadas e um pouquinho, assim, uma coisinha pequena. Né, então assim, elas podem correr o pátio, como eu fazia quando era criança, e também esse esquema do: "Ah, porque quando eu era criança", não, quando eu era criança já não existe mais, aquele mundo não existe mais. Então essa comparação entre como era a infância dos anos 70, na qual eu participei, e como é a infância hoje, tentar comparar elas, não é uma comparação muito honesta, porque o mundo é outro, né. Mas vamos lá. É importante que uma criança corra, é importante que uma criança se arranhe, que rale o joelho, depois a mãe tem que passar mertiolate, que nem existe mais, mas enfim, é importante isso, é importante que ela corra livre, né. E o celular impede ela de ser livre, neste sentido. Então, por isso, eu acho que é uma questão importante você restringir o celular, para fazer principalmente na hora do recreio, no intervalo, nem sei se chama recreio em todo o país, mas na hora delas correrem, elas poderem correr, livremente,
pelo pátio, por onde tiver a as questões da infância, né, gritar, e brigar com o amiguinho, e brincar com o amiguinho, e chutar bola, e voltar ralado para casa eventualmente, né. Uma outra coisa importante também, pela qual o celular acaba atrapalhando, é a questão da atividade, né, da criança ser ativa, porque com o celular na mão, ela é majoritariamente passiva, ela fica assistindo alguma coisa. Ainda que você vá argumentar, possa argumentar que uma rede social você participa ativamente, digitando, recebendo informações e trocando informações, sim, existe uma atividade aí, mas também tem a questão da passividade. Então não corre, né, não se lasca, não arranha o joelho, não brinca, né. Então isso é um problema. Por outro lado, não dá para você querer fazer de conta que o celular não existe na sociedade. Ele é útil, né, e ele pode sim ser útil em sala de aula. Então, às vezes para fazer uma atividade, às vezes para fazer uma pesquisa, a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento caiu por terra ali na metade dos anos 1990, né, quando a internet foi feita e você tinha mais chances de encontrar o conhecimento, encontrar a informação, né. Porque o conhecimento é outra coisa, mas, a informação agora ela está mais disponível, você vai abrir mão, então me parece uma coisa meio complicada. Porém, como as coisas estão meio que saindo do controle e as crianças estão viciadas, ó, notem as aspas, viciadas demais no celular, talvez em um primeiro momento, seja uma boa ideia recolher o celular mesmo, né, e proibir. Porque o que vai realmente fazer diferença é a educação. São os pais entenderem o que está acontecendo e os professores, direção, todo mundo entender o que está acontecendo. E principalmente as crianças entenderem o que está acontecendo. Se você pegar na década de 1990, foi feita uma grande campanha para as pessoas usarem cinto de segurança. Mesmo. As pessoas não usavam cinto de segurança porque não achavam aquilo importante, né, os meus pais não usavam. Quando eu aprendi a dirigir, ali no final da década de 90, não cruzava a minha cabeça eu não usar cinto de segurança. Porque a questão da educação me foi tão importante, eu aprendi a importância, e eu aprendi que eu precisava usar cinto de segurança, que hoje bom, hoje tudo bem que o carro apita, mas mesmo quando o carro não apitava, eu tinha uma Belina velha 1988, eu entrava na Belina e puxava o cinto de segurança. Isso é uma questão de educação. Então eu acredito que você tirar o celular hoje na sala de aula pode até ser benéfico, com algumas ressalvas, mas com certeza educar sobre o uso do celular em sala de aula é uma coisa fundamental para para aquilo que a gente espera das novas gerações. Se a gente não educar as pessoas para que elas usem melhor o celular em sala de aula, aí a gente vai ter problemas. E até lá, talvez tirar ele de circulação seja uma ideia paliativa e, e pontual, seja uma ideia que talvez faça sentido. Agora a professora Gláucia é contigo e também o professor Geraldo. Olá, professor Geraldo. Olá a Olá, todos e todas. Patrícia. Prazer te receber aqui, professor Geraldo, né, meu amigo pesquisador, Geraldo Peçanha de Almeida. E, é claro, né, nós estamos aqui, Geraldo, para conversar sobre um tema que tem agitado aí as redes sociais, que é a questão do uso celular nas escolas, né. Para nós que pesquisamos e já estamos nas escolas há mais nesse caminhar nas escolas brasileiras há mais de 10 anos, 20, vou deixar só por 10 anos, né, e que e que além de estudarmos toda a teoria de uso de tecnologias na educação, nós temos essa questão de contar essas histórias, né. E agora as pessoas apavoradas com o uso do celular. E principalmente semana passada que São Paulo sancionou a lei que proíbe o uso de celulares nas Sim, escolas públicas e privadas, né. sim, sim, Então sim, estamos aqui para conversar sobre isso, sim. até E esse para colocar nosso posicionamento. e esse é um retrocesso que a gente olha e se pergunta, né, por quê? E quando eu falo retrocesso, de fato é um retrocesso. Por mais que tenha uma ou outra pesquisa falando sobre o uso exagerado, grifando exagerado, e os prejuízos,
A grande maioria das pesquisas sérias, seja na área de aprendizagem, de cognição, desenvolvimento psicológico e, sobretudo, de neurociência, mostra o quanto crianças, jovens e adultos Uhum. são privilegiados, né, com o uso de internet, de celular e desses equipamentos todos. Inclusive, eu tenho um exemplo na minha casa, que é o meu filho, que é capaz de programar, conectar, fazer uso, a autonomia dele, né, para conversar com os amigos, mesmo sendo ele um deficiente intelectual, autista, TOD e TDAH. Então, se o meu filho faz uso dessas tecnologias para garantir o lugar dele no mundo, imagine os outros alunos que são típicos, Uhum. o quanto disso pode tirar proveito. Então, essa é uma pauta que, no meu entendimento, tem a ver com a pauta política, faz parte de uma agenda maior no mundo inteiro, e o exemplo de São Paulo corrobora com isso. Então, o governador de São Paulo tem maioria entre os deputados, foi aprovado justamente porque ele tem essa maioria, e a gente se pergunta por que o estado de São Paulo não investiu tanto em tecnologia, em preparação de professores, né, em qualificação dos professores para o uso de uma tecnologia desse tempo e deste momento, e, ao invés disso, aprovou a retirada, né, Uhum. de verba da educação para a saúde e, ao mesmo tempo, a retirada da tecnologia, né, do celular da sala de aula. Então, não são coisas isoladas, né, são coisas que estão concatenadas. Retira a verba da educação, retira o celular dali e retira a possibilidade das classes menos favorecidas falarem, porque o celular, a tecnologia, ajuda-nos a expressar mais o que nós pensamos e o que nós somos. Não sei se estamos por aí do pensamento, professora. Por aí mesmo, professor Geraldo, porque principalmente os pais, né? Não, é isso mesmo, tem que proibir. Mas eu pergunto sempre quando um pai fala assim para mim, eu falo, mas quem colocou o celular na mão dessa criança? Não fui eu, professora, né? Quem foi? Essa criança chega à escola viciada nesse celular, né? Não quer nem parar para brincar, mas quando a professora consegue mostrar que vamos lá para o jardim da escola brincar de roda, essa criança fica fascinada. Só que quando ela entra no carro, quando o pai vai buscar, né? Ou a mãe vai buscar e sobe no ônibus, né? Pegou a criança, e não interessa qual classe, a criança sentou no carro ou sentou no ônibus, a mãe dá o celular na mão. Então, e No, agora jogam. né? Uhum. E agora jogam para nós na escola, né? Eu acho que o Estado não está tendo, não só São Paulo, mas todos os estados estão discutindo isso. O Ministério da Educação está discutindo essa proibição, né? Que eu acho que o Ministério tem muito mais que se preocupar do que uma proibição, né, professor Geral? E aí eles não tendo consciência do que é que eles vão ter que proporcionar, porque uma coisa o senhor já tocou, que é a questão da formação dos professores para o uso das Sim, tecnologias. E a outra sim. questão é disponibilizar uma boa rede de internet na escola e disponibilizar dispositivos, sejam tablets, sejam notebooks, né, sejam bons computadores, para que o professor possa usar, porque hoje nós não conseguimos mais pensar em práticas pedagógicas sem eu usar o celular. E é uma questão política, sim, porque quando eu Sim. ensino meu aluno a escrever, a perceber que o texto, né, nas redes sociais é um gênero textual diferente Per- do texto que ele vai fazer no Enem, né, esse per- aluno ele vai tendo a visão crítica, né? Perfeito. Então é E essa a aí, questão. professora, tem uma coisa interessante que você trouxe aí, que é assim, nos anos 90, quem está lendo, né, quem está buscando essas informações, nós tínhamos uma discussão exatamente igual com a presença da televisão. Então, lá nos anos 90, dizia assim, o programa de criança tal, ele obriga, induz a criança a comprar a sandalinha, a mariquinha do cabelo, induz a comprar os brinquedos X, Y, Z, não precisa ficar dando nomes aqui. Mas a discussão dos anos 90 era, não é a televisão que faz mal, mas o quanto a televisão entra no dia a dia na existência das crianças. Nós, Uhum. 30 anos além, e a discussão volta no mesmo ponto. Volta. Não é o celular, a internet que faz mal, mas a quantidade disso que entra na vida. E a senhora trouxe perfeitamente. É o pai que faz esse apontamento. Então, na minha casa, a gente tem indicadores, ou seja, indicadores de tempo de uso.
Mas os pais devem saber que esses indicadores também, controle de tempo, é uma responsabilidade da família e eles estão disponíveis. Hoje a gente controla o tempo de uso do Mateus pelo celular. Então, nós baixamos um Uhum. aplicativo e todas as redes sociais, jogos estão conectados nesse aplicativo. E a gente administra ali o tempo e lá na tela que ele está usando vai aparecendo assim, ó, faltam 10 minutos para acabar o seu tempo de uso. E ele vai lidando com isso, mas nós temos o controle. Então, a televisão, assim como o celular hoje, qualquer outra plataforma que possibilita a convivência, a interação, depende de um uso consciente que nós também temos dificuldades. Nós, Uhum. eu, a professora Glaucia, todos nós estamos apreendendo um outro jeito de viver, que é uma vida on-life, né? Uhum. Nós não estamos separados, assim, existe o online e o offline, e a gente está no meio, a nossa vida é o equilíbrio, né? O online está de um lado, o offline do outro, que são os opostos, mas nós estamos no equilíbrio, a gente está tentando achar qual que é esse lugar que a gente pode ter relações Uhum. mediadas pela tecnologia e o quanto ela pode entrar na minha vida, porque o outro espaço é da brincadeira, como a professora trouxe, é da interação social, é do jogo, é do basquete, é do skate na praça, dos arranhões, né, das feridas que a gente faz levando o tombo. Então, a gente deveria ter se preocupado nos últimos anos, né, sobretudo o MEC, em políticas para a formação do professor, em que, por meio dessas políticas, o professor pudesse perceber qual é a prática pedagógica e quais Uhum. instrumentos, né, e pedagogias que ele poderia pensar que são viáveis nessa relação. E a mesma coisa as famílias. Agora, proibir é uma palavra que o Brasil já não aceita mais assim de bom grado, né? Desde os anos 60, a palavra proibir, e eu acho que aí entra o poeta, é proibido proibir. A palavra proibir não combina com a nossa cultura, não combina com a nossa sociedade e não combina com a educação. Educação não Uhum. proíbe, né? Educação dialoga. Dialoga com o seu tempo, né, como já dizia Isso, Paulo Freire, não tem isso. como, né, a gente pensar isso. E tem, quando a gente olha essas proibições, e talvez para uma pessoa que não estude, né, que não esteja, né, desde lá atrás, né, quando bom, o professor falou do uso da televisão, o período do uso da televisão, quando surgiu o livro, falaram, né, a mesma coisa, o livro, meu Deus, vai viciar, vai acabar a escola, e parece que a cada surgimento agora vem o celular, dentro desse celular a ferramenta de inteligência artificial, então parece que o discurso é o mesmo. E a questão é formação de professores, tanto nas faculdades e universidades, eu vejo faculdades e universidades ainda formando um professor como se formava há 40 anos atrás, não cabe mais isso, né, professor Geraldo? Sim. E, e professores que formam professores que não usam tecnologias nas suas ações. Aí eu vou para escolas privadas, escolas públicas, a gente tem o mesmo discurso. Ai, nossa, escola privada é diferente, não é? Eu escuto uma professora de escola privada ontem falando para mim, eu estava dando aula e meu aluno estava assistindo uma série. Eu falei: "Como você conectou a série que ele estava assistindo com o teu conteúdo?", né. Ela ficou me olhando assim: "Sim, você podia ter pedido para ele qual que é, essa história? Dá um spoiler pra gente. Como é que você conecta isso?", sabe. Ela traria esse aluno pra presencialidade na sala de aula, que ela perdeu a oportunidade. Ela E fez o aí entra quê? o verbo Gritou proibir. com ele e tirou da sala. E aí entra o verbo proibir. Ao invés de eu dialogar Uhum, com a criança, né, eu vou proibi-lo, uhum. guarde o celular. Isso. Exatamente esse é o Porque o meu conteúdo não está interessante, ele está na série ele ali, daí eu posso perguntar: "Então conta pra gente, vem aqui na frente, conta pra gente o que tem nessa série que te atrai". Como é que a gente conecta esse estudo? O estudo dela era sobre, hã, acho que eu nem lembro a disciplina sim, dela, sim. mas tudo dá para você conectar sendo professor criativo. E nós temos professores por esse Brasil fazendo muitas coisas boas também, né, professor Geraldo? Graças a Deus. E uma coisa interessante que a professora falou é justamente isso. A série já mostra para gente o que aconteceu com a sociedade nos últimos 30 anos. Porque se eu tivesse em 1990 e houvesse o celular, estaríamos todos na novela, que era uma Uhum, linguagem de 6 meses, né? Uma novela ficava 6 meses no ar, capítulo a capítulo, mas tinha a ver com aquele momento. Então, ao invés sim. de criar
a novela lá nos anos 90, a gente já dizia para os professores: traga o assunto da novela, a temática, para o seu contexto de sala de aula. Hoje, a novela não tem mais essa força, mas a série se construiu em 3 décadas. Então, a série é do nosso tempo. E por que a gente não traz a série como temática? Eu tenho visto séries que eu tenho ficado assim, perplexo com a complexidade, a agilidade, a profundidade dos temas que são tratados ali, que vão desde a psicologia até a neurociência. Então, todos esses temas dessas séries, que está na mão de todos os adolescentes e das crianças, eles podem estar dentro da sala de aula. Hoje, a Folha de São Paulo, inclusive, trouxe o ranking dos maiores youtubers do Brasil, né? E só tem um estrangeiro, dos maiores youtubers do mundo, desculpa. Só tem um estrangeiro. Os outros 9 são brasileiros, sendo que 3 deles é um grupo, né? Que é aquele grupo dos Rosa, e são 3 jovens fazendo conteúdo basicamente para crianças. Ou seja, eles 3 juntos têm mais de 20 milhões de crianças. Isso é quase o número de crianças matriculadas na educação básica que nós temos, né? De 1ª a 4ª série. Ou seja, praticamente todos os jovens estão lá vendo essas séries dos youtubers. E por que a gente não tem esse conteúdo na nossa sala? Por puro preconceito, fragilidade. É isso aí. O livro fosse soberano, né? E a série não é soberana. Aí eu fui assistir uma aula outro dia na escola que eu lhe apresentei, que eu disse que existe aqui em Curitiba, e as crianças estavam discutindo sobre a Segunda Guerra Mundial. Professora Gláucia, eu saí da sala com vergonha das crianças me fazerem uma pergunta e eu passar vergonha. Isso mesmo. Eram alunos de 4º ano das séries iniciais e eles falavam coisas, e eu já tive na Alemanha, em campo de concentração e tudo, mas eu não sabia do que eles estavam falando. Eu pensei comigo, eu vou sair a francesa para não passar vergonha. E de onde eles tiraram todas aquelas informações, aquele conhecimento? Do celular, das redes, das séries. Então, assim, nós ainda precisamos falar de formação de professor. Sempre, né, professor Geraldo? E eu acho que o Estado realmente não está entendendo, né, quando ele lança uma lei dessa, as obrigações que ele traz para ele, né? E principalmente a falta de diálogo com os especialistas, né? Eles vão ter que fornecer às escolas orientações jurídicas muito claras, né? Eles vão ter que evitar conflitos com família, estudantes, escola. Como é que vai se lidar isso? Vai ter que dar formação aos professores, vai ter que colocar nas escolas uma boa rede de internet e fornecer os aparatos. Ou seja, eles estão criando né, mais coisas, ou seja, eles não entendem que para a gente ter para que essa lei seja aplicada de forma consistente e equilibrada, o pedagógico vai ter que entrar com tudo aí. Mas e eles vão investir naquilo que eles não quiserem investir nos últimos 30 anos, né? Ou seja, formação de professor e tecnologia disponível que seja capaz de suportar 800, 1.000, 2.000 alunos dentro de uma escola, né? Porque aí o aluno deixa de ter o particular, mas precisa ter um coletivo a ser oferecido. Teremos que voltar aos velhos e antigos laboratórios de informática? Acho que não, né? Muito obrigada, professor Geraldo. O Estado responder. Vai para o lado. E também deixamos a pergunta para quem, né, estiver nos assistindo, qual é a sua opinião. E realmente, obrigada, professor Geraldo. O ano que vem nós vamos ter um estudo. Focada. E o ano que vem nós vamos ter um estudo assim forte nessa questão, né? Um grande abraço, muito obrigada. Temos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Quero agradecer aos 3 especialistas por terem contribuído tanto, trazido essas informações tão enriquecedoras para a gente e também por ter disponibilizado o tempo deles aqui para essa conversa. Bom, a minha opinião é, numa situação emergente onde a gente se encontra agora, essa proibição é coerente, desde que sejam feitas algumas ressalvas, até porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Mas a mudança de comportamento, ela só vem de fato pela mudança do pensamento. Quem diz isso é um filósofo indiano, Krishnamurti. Bom, e essa transformação da consciência, ela vem através da educação. Uma sugestão é:
ter essa matéria mesmo, dentro da escola, sobre o uso consciente de telas e também oficinas e palestras para conscientização dos pais. Essa tríade, né, entre a escola, a família e o estudante, ela é essencial para o aprendizado e também para a construção de uma sociedade. Obrigada por terem assistido até o final e não deixe de deixar o comentário aqui.